Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante aí o canal, tá bom? Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos dar continuidade aqui na sexta aula, pessoal, de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. Tá? E se eu não me engano é a quarta aula sobre esse subtítulo aqui do nosso tema, que é Projeto Político Pedagógico, Autonomia e Gestão Democrática, tá? Esse acho que vai ser a quarta e última aula sobre esse teminha aqui, tá? Então vamos aí para nossa sexta aula de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar e falando aí continuando sobre Projeto Político Pedagógico, Autonomia e Gestão Democrática. Então vamos lá. A avaliação de caráter classificatório por meio de notas, provas e outros instrumentos similares, ela mantém a repetência e a exclusão na escola. Então, assim, quando você faz aquela avaliação final, pessoal, lá no final do processo, né, que você vai lá, coloca lá 10 perguntas e o aluno vai ter que responder ali aquilo de acordo com o que ele pensa. E quando você usa esse tipo de coisa de provas ou trabalhos classificatórios, você mantém essa repetência. Por quê? Porque você deixou o aluno errar durante todo o processo, e aí quando chega no final do processo, você vai lá, ele não sabe, ele não aprendeu, então repete ele para ele fazer de novo. Quando, na verdade, gente, era tudo muito simples. Se você tivesse trabalhado, por exemplo, com avaliação processual, durante todo o processo você vai avaliando, você vai observando os pontos fracos do aluno, e você vai corrigindo eles durante o processo. Quando chega no final, o aluno alcançou, e aí o que você faz? Você aprova ele. Então, quando você trabalha com avaliações de sistema classificatório, lá no final do processo, a sua taxa de reprovação e a exclusão na escola vai se tornar muito grande, tá? Quando, na verdade, era uma coisa que poderia ter sido intermediada ali no meio do processo e o aluno resolvido seu problema e dado continuidade. A avaliação contínua e qualitativa da aprendizagem, com a participação do aluno, tendo inclusive a intenção de avaliar o ensino oferecido, e torná-lo cada vez mais adequado à aprendizagem de todos os alunos, conduz a outros resultados. Então isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar. É a avaliação contínua e qualitativa, que é o quê? A avaliação processual, durante o processo, dando ao aluno condições de, inclusive, ele questionar o método oferecido, a avaliação, né, o ensino oferecido, e falar, professor, eu não estou aprendendo desse jeito. E o professor vai lá, muda o método de ensino e o aluno consegue evoluir, certo? Então isso aí conduz a outros resultados, um resultado positivo, né? A adoção desse modo de avaliar com base na qualidade do ensino e da aprendizagem já diminuiria substancialmente o número de alunos que são indevidamente avaliados e categorizados como deficientes nas escolas comuns. Então, quando você fala assim, esse aluno é deficiente, tem problema porque ele não aprende, ele é muito lerdo para aprender, tal, não sei o que, ele tem problema. Então, você vai classificando o aluno de tudo que é jeito ali, sabe? Se o aluno pisca muito, você diz que ele tem um problema porque ele pisca muito. Se o aluno fica mostrando a língua, ele tem um problema porque ele mostra a língua. Então, assim, o número de classificações que nós fazemos na sala de aula acerca dos alunos é uma coisa gigantesca. E, na verdade, gente, se você trabalhar, por exemplo, com método de qualitativo, assim, por exemplo, o aluno ele não aprende ali se ele tiver que desenhar, ele não gosta de desenhar. Então, ele não vai aprender desenhando, mas ele gosta muito, por exemplo, de escrever, ele gosta de trabalhar com músicas ou de alguma outra forma. Então, assim, são métodos qualitativos, ou seja, você vai procurar trabalhar a afinidade do aluno. Ninguém é perfeito em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito ruim de futebol, eu detestava educação física, porque educação física era só futebol, eu era ruim. Então, assim, minhas notas de educação física era aquela coisa meia boca ali, sabe? Passava raspando ali. Por quê? Porque eu não era bom de futebol. Quando, na verdade, se o professor falasse, você não gosta de futebol, mas faz o seguinte, dá uma corrida em volta da quadra, e aí na segunda volta, você vai correr e andar. Você corre um lado, anda um lado. E vai alternando, vai dando exercícios para o aluno fazer. E você vê que o aluno realmente ele tem a boa vontade, as outras alternativas que você dá, ele procura fazer direitinho. Agora, porque o aluno não joga futebol, você vai classificar ele, ele tirou vermelha nesse bimestre, porque esse bimestre foi futebol e ele não sabia jogar. Não dá, né, gente? Os professores, em geral, eles concordam com novas alternativas de avaliar os processos de ensino e aprendizagem e admitem que as turmas são naturalmente heterogêneas. Heterogêneas, isso. Ainda não foi a palavra que eu queria achar lá, que na quarta aula lá eu gaguejei pra caramba, tô tentando achar a palavra que não acho. Então, assim,
os professores, em geral, eles concordam com novas alternativas de se avaliar os processos de ensino, de aprendizagem, e admite que as turmas são naturalmente heterogêneas, ou seja, ninguém é igual a ninguém, tá? Todo mundo ali tem as suas particularidades. Os professores sentem, contudo, eles se sentem inseguros diante da possibilidade de fazer uso dessas alternativas de sala de aula e inovar suas rotinas de trabalho. Por que eles se sentem inseguros em inovar, em mudar? Porque isso, pessoal, iria romper com a organização pedagógica pré-estabelecida. E quer que eu fale uma palavra bem feia aqui, gente, que vocês não vão falar na escola de vocês? Que se dane a organização pedagógica pré-estabelecida. Você tem que reorganizar a escola pedagogicamente durante todo o correr do processo. Você tem que reorganizar elas, não pode se basear ali, tipo, não, olha, nós temos uma organização pedagógica aqui que foi estabelecida antigamente pelos gestores ou foi estabelecida no começo do ano. Imagina, gente, olha, sabe, joga para um lado, você tem que reorganizar isso de acordo com as necessidades. Então os professores têm medo de chegar assim, bater de frente com a gestão, e na verdade a gestão não é questão de bater de frente, a gestão ela é democrática. Olha, diretor, a gente planejou isso aqui no começo do ano, mas não está dando certo, a gente vai precisar readequar. Pronto. É simples assim, se o gestor não quiser, simples. Olha, o diretor, eu quero isso por escrito. Por quê? Não importa. Porque ele não vai dar por escrito. Por quê? Porque senão você levaria isso na Secretaria da Educação, na Diretoria de Ensino, e mostraria, o diretor não está trabalhando democraticamente. Então ele não vai fazer isso por escrito. Mas, de contrapartida, ele vai ter que aceitar a sua norma ali. Por quê? Porque você está procurando trabalhar de uma forma democrática, de uma forma positiva, em que você reorganiza o seu trabalho para melhorar o aprendizado do seu aluno. E você não pode simplesmente falar, não posso fazer isso porque o diretor é bravo, nós temos uma organização pré-estabelecida. Não, você tem que modificar essa organização quantas vezes for necessário, de acordo ali com a necessidade, para melhorar o aprendizado do seu aluno, certo? Então os professores, eles concordam, eles fazem isso, admitem, mas eles se sentem, né, ameaçados ali, ficam com medo, né, dessas mudanças, porque isso vai contra a proposta lá, aquela organização pré-estabelecida. E quando, na verdade, o professor, junto com a equipe escolar, tem total autonomia para modificar isso quantas vezes necessário, né, desde que seja para o bem do aluno. Ao contrário do que se pensa e se faz, as práticas escolares inclusivas, elas não implicam um ensino adaptado para alguns alunos, mas sim um ensino diferente para todos, em que os alunos tenham condições de aprender segundo suas próprias capacidades, sem discriminações e adaptações. Então, assim, gente, ao contrário daquilo que se pensa, daquilo que se faz sobre inclusão, a inclusão é atividade diferenciada. Ao contrário desse tipo de coisa, gente, a exclusão, a inclusão, gente, as práticas inclusivas, elas não implicam em você adaptar ensino, em dar atividades diferentes. Não, gente, você tem que trabalhar ali um conteúdo para todos, um ensino diferente para todos. Olha, mas nós trabalhávamos padronizadamente com os alunos antes desse aluno de inclusão chegar. Tá, então agora você vai adaptar a atividade para todos, não é adaptar a atividade para aquele deficiente que chegou, você vai adaptar a atividade para todos. Agora nós vamos trabalhar com um método diferente, porque tem um coleguinha aqui que tem uma necessidade especial e nós vamos agregar ele à nossa sala, nós vamos fazer com que ele se sinta igual a todos e não ir lá e adaptar uma atividade para ele, certo? A ideia do currículo adaptado, ela está associada à exclusão, coceirinha aqui no nariz. A ideia do currículo adaptado, ela está associada à exclusão da inclusão, dos alunos que não conseguem acompanhar o progresso dos demais colegas na aprendizagem. Então, assim, quando você faz um currículo adaptado, você está excluindo a inclusão. Né? Você está praticando o quê? A inclusão? Não, você está ali com um aluno especial. Mas eu estou praticando a inclusão. Tá, mas quando você dá uma atividade à parte, você faz um currículo adaptado para ele, você está excluindo ele automaticamente. Tá? Então, é como você, por exemplo, você pegar um funil, né, que é uma boca larga, para você colocar alguma coisa, um líquido assim, dentro de um recipiente com a boca menor, né? Então, é o mesmo que você pegar um funil e colocar outro funil virado de cabeça para baixo e unir os dois. Aí, ou seja, você vai virar como se fosse uma ampulheta, né? De um lado do funil, você está, como fala? Estreitando ali a boca, mas do outro lado você vai abrir do mesmo jeito. Ou seja, você vai conseguir botar um líquido, por exemplo, numa garrafa desse jeito, se você colocar dois funis assim, um virado de cabeça para baixo, emendar os bicos,
Ele vai afunilar de um lado e vai abrir do outro, ou seja, o líquido vai cair fora da garrafa do mesmo jeito. É a mesma coisa que acontece quando você põe uma inclusão na sala de aula e diz assim, ó, isso aqui é uma inclusão na sala. Tá, e aí você adapta o currículo, você está excluindo ele automaticamente, certo? Sei que eu dou uns exemplinhos meio bobinhos assim, gente, mas esses exemplos que eu gosto de dar é realmente para a gente fazer uma associação e cada vez que você, por exemplo, você falar sobre, mas o que é exclusão na inclusão? Ai meu Deus, tá meio confuso, né? O que é exclusão na inclusão? Aí você lembra, o professor lá falou do funil, né? Exemplo do funil e tal. Ah, lembrei o que é. É quando você tenta fazer uma coisa e aí lá na hora de executar você desfaz ela, tá? Currículos adaptados e ensino adaptado negam a aprendizagem diferenciada e individualizada, tá? Elas negam isso. Por quê? Porque quando você pega uma criança que é diferente ali, você trabalha um conteúdo diferente a ela, você está mostrando a ela que ela é diferente, tá? E você não pode colocar para uma criança que ela é diferente. Todas as crianças, elas são iguais, elas têm diferenças. Elas não são diferentes, elas têm diferenças, certo? O ensino escolar é coletivo e deve ser o mesmo para todos, a partir de um único currículo. Nem preciso falar nada, né? O ensino escolar ele é coletivo, ele não tem a criança não tem um professor particular para ela, ele é coletivo. Então todos devem trabalhar a partir de um mesmo currículo. Aquele que tem mais dificuldade, o professor tem que acompanhá-lo e não simplesmente deixá-lo para trás, certo? É um aluno que se adapta ao currículo. Quando se admitem e se valorizam as diversas formas e os diferentes de níveis de conhecimento de cada um. Quando você trabalha ali com os alunos na sala de aula, você tem que entender uma coisa, que o aluno, pessoal, todos os alunos, eles são iguais, porém diferentes. Eles são iguais porque todos ali têm os mesmos direitos. Mas cada um tem a sua diferença, tá? Falei errado, não é diferença, tá? Diferença. Todos os alunos são iguais com suas diferenças, tá? Então, assim, quando você tem uma sala ali com 30 alunos e você tem um único currículo, o aluno tem que se adaptar àquele currículo, ou seja, ele tem que aprender, mesmo que ele tente de diversas formas, ele tem que entender, não o currículo se adaptar ao aluno. Tipo, você pega um currículo lá e vai fazer, olha, ele não está conseguindo, eu vou adaptar um currículo para ele. Não, tá errado, tá? Reforçando aquilo que a gente já vem falando. O aluno se adaptar ao currículo, ele vai ter que aprender aquele conteúdo de alguma forma, tá? De forma lúdica, de forma de brincadeira, de música, de apresentação, tá? Mas ele, no tempo dele ali, ele vai se adequar ao currículo. E não o currículo ser diferenciado para mostrar para aquele aluno ali que ele não alcança aquele determinado currículo e ele tem que ter um currículo adaptado para ele, certo? A aprovação e a certificação por terminalidade específica, como propõe a LDB de 96, não faz sentido quando se entende que a aprendizagem é diferenciada de aluno para aluno, constituindo-se um processo que não pode estabelecer uma terminalidade pré-fixada com base na condição intelectual de alguns. Então, assim, você não pode, por exemplo, falar assim, olha, essa matéria aqui, ó, ela tem um tempo, ela vai começar hoje, ela vai terminar no final do mês. Não, gente, se o aluno não aprendeu nesse mês, você vai ter que dar continuidade nela até que os alunos que têm dificuldades, eles possam ter aquela compreensão sobre o conteúdo, tá? Então você não pode colocar uma terminalidade específica numa matéria que está sendo executada. Ou também, né, colocar ali um limite para aquele aluno, né? Esse aluno aqui vai ter esse tempo de aprendizado. Não, o tempo é dele. Tá bom? Quando você quer trabalhar a aprendizagem diferenciada de aluno para aluno, tá? Você tem que trabalhar aí sempre no tempo do aluno. Outra prática usual nas escolas é o ensino dos conteúdos das áreas disciplinares, tá? Matemática, português, geografia, ciências, como fins em si mesmos, tratados de modo fragmentado em sala de aula. Então, assim, gente, quando você trabalha, por exemplo, a área disciplinar, né? Cada área, cada professor ali no seu canto, ninguém interagindo com ninguém. Porque quando você trabalha dessa forma, você está trabalhando eles de forma fragmentada, de forma assim, cada matéria ali no seu canto, nenhuma não interfere na outra. Isso também não pode acontecer, tá? Porque a gente tem que trabalhar o quê? Interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é o quê? Os professores das diversas áreas trabalhando em conjunto. Mas como? Se um é português ou outro é matemática? Através da transversalidade. O
que é o quê? Você pegar um tema que perpassa todas as matérias e cada um vai trabalhar na sua área aquele mesmo tema, tá? Então, para trabalhar dessa forma, os professores têm que estar se unindo entre si ali, né? Conversando. Olha, eu estou trabalhando no projeto tal, eu estou trabalhando com esse tema. Hoje eu falei sobre, vou dar um exemplo aqui, vai o coronavírus. Hoje eu falei sobre como surgiu isso, né? O professor de história fala assim, hoje eu trabalhei como que surgiu, se já aconteceu isso antes, tal. Aí o professor de geografia, legal, então, já que você está trabalhando o início, né, do coronavírus, como que ele surgiu, então vou trabalhar aí as áreas que ele atingiu primeiro, onde ele surgiu, né, e como que ele foi se expandindo. Tá, aí vem a professora de matemática e fala assim, então vamos falar sobre as estatísticas, né, quando ele surgiu, quantas pessoas estavam contaminadas no começo, quantas foram colocadas, quantas já se curaram, quantas faleceram, e aí ele vai montar as fórmulas matemáticas ali de acordo com esse problema, mas trabalhando o mesmo tema das outras matérias, exatamente no mesmo nível. Então, quando existe essa interdisciplinaridade entre os professores, não basta apenas todo mundo trabalhar o coronavírus. Se um está trabalhando como que surgiu e o outro já está lá na frente, como que a gente resolve o problema? Então, assim, sabe, a criança fica muito embaralhada assim com os temas. Então os professores trabalhando junto, conversando ali entre si, todos vão trabalhar de uma forma ali, gradativa, aquela matéria, todos sempre no mesmo andamento. Então a criança ela vai ter sempre aquela mesma concepção de diversos ângulos, de acordo com a diversa matéria, mas caminhando certinho. É como se ela lesse um livro. Eu dei um exemplo recentemente numa aula sobre um filme, que é um filme acho que de 2007, inclusive acabou tendo a segunda parte dele que eu nem assisti. É um filme chamado Ponto de Vista. E esse filme, pessoal, ele narra uma única cena, um único acontecimento, se não me engano, numa praça, acho que é um acontecimento político, não sei. Um único acontecimento, narra no filme inteiro. Só que esse acontecimento ele é visto várias vezes. Primeiro, pela visão de uma pessoa que estava ali, pela visão da pessoa que sofreu o atentado, pela visão do terrorista, depois pela visão de um turista que estava lá com uma câmera filmando tudo, depois pela visão do outro. Então, assim, pegou vários personagens no filme, inclusive um dos personagens desse filme é aquele ator fantástico lá, Forest Whitaker, que ganhou o Oscar de melhor ator pelo Último Rei da Escócia. Se eu não me engano, em 2007 ou 2008 ele ganhou o Oscar pelo filme O Último Rei da Escócia, e é um ator fantástico. Então, pega uma única cena e mostra ela pelo ponto de vista de cada pessoa que estava ali presente, né? Claro, não de todos, mas pelo menos uns 4 ou 5 personagens ali. Então você vai ver a mesma cena durante o filme inteiro vista por ângulo diferente. E cada hora parece que você vai ver uma cena diferente, porque você está vendo ela pela visão de uma pessoa diferente, mas não só porque pela visão, assim, o ângulo da onde a pessoa está posicionada. Mas assim, era um turista, o cara tá lá, tá filmando um evento, daqui a pouco, pum, explode alguma coisa, não lembro o que acontece no filme lá, explode uma bomba, sei lá o quê. E o cara fica assustado, ele fala, meu Deus, o que eu faço agora, cara? Presenciei aqui um assassinato, aquela coisa. Aí você vai ver a cena pela visão do terrorista. Olha, eu tô fazendo isso porque eu tenho esse motivo, porque aquele cara isso, porque aquele cara aquilo. Aí você vai ver a cena depois pela visão da pessoa que sofre o atentado, né? O cara tá ali palestrando, daqui a pouco, bum, explode uma bomba, não sei se ele se machuca, se morre. Então, assim, você vai ver essa cena por vários pontos de vista, pelo ponto de vista de cada um, com a interpretação de cada um de por que aquilo aconteceu. Então é um filme muito bacana que se dá pra gente colocar aqui um exemplo acerca disso aqui que a gente está falando, tá? Então, quando você coloca, por exemplo, as áreas disciplinares, a gente está falando interdisciplinaridade, desculpa, eu olhei no parágrafo de cima. Quando a gente está trabalhando a interdisciplinaridade, a criança está vendo um mesmo tema, um mesmo contexto por diversas áreas, matemática, português, história, geografia, ciências, ela está vendo por diversas áreas diferentes essa mesma temática. E ela vai ter uma compreensão legal, mas também, mesmo usando da temática, você tem que usar essa temática em etapas, quando o coronavírus quando surgiu, o pico mais alto dele, agora que está baixando, como será que ele vai acabar? Os professores têm que andar junto também, para que um não conte a história do começo, o outro do final, depois o outro do meio, tá? Então, por isso, a interdisciplinaridade, esse contato entre os professores, tá, é muito importante. E a afirmação, gente, da interdisciplinaridade é a afirmação, em última instância, da disciplinarização. Só poderemos desenvolver um trabalho interdisciplinar se fizermos uso de várias disciplinas. Tá? Então, se você não tem várias disciplinas, como é que vai trabalhar interdisciplinar se não tem várias disciplinas? A interdisciplinaridade, ela contribui para minimizar os efeitos
perniciosos, ou seja, os efeitos nocivos da compartimentalização, mas não significaria de forma alguma o avanço para um currículo não disciplinar. Então, assim, a interdisciplinaridade aos professores ali a interdisciplinaridade aos professores trabalhando em conjunto, como eu expliquei até agora, tá? Mas isso não significa um avanço para um currículo não disciplinar, tá? O currículo não disciplinar, acho que tem a ver com a transdisciplinaridade. Mas isso aí, gente, esquece, porque é outro assunto, tá? Senão vai confundir a gente aqui. Então, a interdisciplinaridade é muito legal, porque ela depende ali de várias disciplinas trabalhando em conjunto, mas ela não significa, ela contribui para minimizar, gente, esses efeitos nocivos da compartimentalização do ensino, mas ela não significa o avanço para um currículo não disciplinar, tá? Não disciplinar, o que contribui com isso é a transdisciplinaridade, que é outra coisa.